14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, alerta sobre a necessidade de se ampliarem as ações preventivas e o controle da doença. Neste sentido, o médico Marcos Jabali tira dúvidas sobre essa doença que pode ser prevenida com mudanças de estilo de vida. Diabetes é uma doença do metabolismo que se caracteriza basicamente por um desarranjo ou uma desproporção, vamos dizer assim, entre a produção de insulina pelo pâncreas e a absorção da glicose. E basicamente, quais são os tipos conhecidos? Fundamentalmente, nós temos dois principais tipos. O diabetes tipo 1, que normalmente se manifesta em idades mais precoces, na adolescência ou até na infância, e é um diabetes de característica hereditária, e que está relacionado a um déficit, a uma deficiência na produção de insulina pelo pâncreas. E o diabetes tipo 2, que também pode se manifestar em idades mais precoces, mas que normalmente se manifesta numa fase um pouco mais tardia da vida, em que às vezes até há uma produção normal da insulina, mas a absorção da glicose está deficiente. Então, de qualquer forma, se caracteriza aquele desarranjo entre a produção e a absorção, e aí a gente tem o diabetes tipo 2. E quem pode desenvolver a doença? Quais são os fatores que colaboram para isso? Como eu falei, o diabetes tipo 1 tem uma carga genética hereditária mais importante, então existem pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver a doença, e o diabetes tipo 2, esse está mais relacionado a hábitos e costumes alimentares, hábitos de vida, e teoricamente aí qualquer pessoa, independentemente de carga hereditária, de carga genética, também pode desenvolver o diabetes. E o diabetes é uma doença que manifesta algum sinal, algum sintoma, ou é uma doença silenciosa? Infelizmente, muitas vezes ela é silenciosa, pelo menos nas suas fases iniciais. Existem pessoas que já têm uma predisposição ou já estão com diabetes, mas que não têm sintomas muito claros, sinais muito claros. Quando esses sinais se manifestam, também em geral eles não são muito específicos. Podem se caracterizar como fraqueza, como perda ou ganho de peso fora do habitual, uma sensação de desânimo. Mas existem 3 sintomas que são bem típicos do diabetes, quando ele se manifesta, que é o aumento do apetite, que a gente chama de polifagia, a pessoa passa a ter um apetite fora do que era o seu padrão, o aumento da sede, a gente chama de polidípsia, então ela passa a ingerir mais água, e o aumento do volume de urina, ela passa a urinar em maior quantidade, isso a gente chama de poliúria. Esses 3 sintomas são sintomas bem típicos do diabetes, ao contrário daqueles outros que eu falei, que são mais genéricos, inespecíficos e podem fazer parte de qualquer outra doença. O senhor comentou dos sintomas específicos, mas de forma geral, esses sintomas, esses sinais podem ser confundidos com alguma outra doença ou não? No caso do diabetes, esses 3 são muito característicos, mas a não ser que sejam muito evidentes, o paciente às vezes leva um tempo para perceber, né? Ele pode achar que o apetite mudou por qualquer outra razão, ele pode não se dar conta de que está urinando mais do que o normal, né? Mas normalmente chega um momento em que ele percebe que aquilo fugiu do seu padrão, da sua rotina, e isso aí chama atenção. Mas de fato, numa fase inicial, como eu falei, podem ser sintomas que se confundem com outros de outras doenças ou até que a pessoa nem percebe mesmo o seu surgimento. E quando manifestada, a doença pode favorecer, potencializar outros fatores de risco? Sim, o diabetes é uma doença que vai aos poucos causando outras lesões, outros danos ao organismo. Ele afeta a parte neurológica, pode levar ao que nós chamamos de neuropatia diabética, além da alteração própria do metabolismo, que nós já falamos, e, sobretudo, pode afetar a parte também circulatória, causando o que nós chamamos de vasculopatia diabética. Por conta dessas alterações, outras alterações subsequentes podem aparecer. Então, por conta das alterações circulatórias, por exemplo, a
paciente pode desenvolver alterações renais, pode evoluir com aumento da pressão arterial, pode apresentar alterações na circulação periférica, com aparecimento de lesões, de úlceras, de falta de circulação. Então, são alterações subsequentes que vão, ao longo do tempo, se manifestando. Ou seja, ela pode então evoluir para níveis mais graves. Sim, o diabetes, se não corretamente diagnosticado e tratado, ele pode e normalmente ele evolui para situações mais graves. É importante que o paciente entenda que há um acompanhamento, há um tratamento. Né? O diabetes, a princípio, não é uma doença que a gente cura. Ele vem e ele fica. Mas ele pode e deve ser acompanhado para que os níveis de glicemia, de açúcar no sangue, se mantenham adequados e que essas complicações que a gente citou, né, possam ser controladas, nós podemos fazer uma prevenção dessas situações. Doutor, como que é o tratamento? Como se trata o diabetes? O primeiro fator, e talvez o mais importante, seja a consciência do paciente e, com isso, a mudança de hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos de um modo geral. Então, o paciente precisa entender que ele precisa passar a se alimentar corretamente, de uma forma saudável, com os horários corretos das refeições, com alimentos que não sejam ricos em gordura, em triglicéridos, em colesterol, e obviamente em açúcares. Então, a primeira coisa, uma alimentação balanceada. Além disso, uma prática regular, uma atividade física, de exercícios físicos. Não se quer que o indivíduo seja um atleta, mas que ele não tenha uma vida sedentária. E que junto com isso, ele, se for o caso, se necessário, ele acabe abolindo outros hábitos de vida, como cigarro e outras coisas assim. Além disso, evidentemente, quando o paciente já tem a doença manifestada, ele precisa fazer um tratamento com medicamentos. No caso de diabetes tipo 1, basicamente, o indivíduo passa a ter que tomar a insulina que ele não consegue produzir adequadamente. E no diabetes tipo 2, existem medicamentos que são os chamados hipoglicemiantes, que diminuem o nível de açúcar no sangue ou que combatem a absorção exagerada desse açúcar, desses carboidratos. O medicamento é para a vida toda? Sim, como eu falei, a diabetes é uma doença crônica. Ela chega, ela se instala e não há nenhum tratamento até o momento, nenhum remédio, nenhum medicamento que cure, né, que simplesmente faça com que ela não exista mais. Mas os tratamentos são feitos no intuito de evitar complicações, de manter os níveis de açúcar adequados e de que a pessoa possa ter uma qualidade de vida absolutamente satisfatória, mesmo tendo a doença. O diabetes, basicamente, por se tratar de uma doença do metabolismo e que envolve fatores nutricionais, o mais importante é que a pessoa entenda que ela precisa ter hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, em horários adequados, evitando o consumo exagerado de gorduras, de carboidratos, abrindo mão, ou pelo menos diminuindo a ingestão de álcool, de cigarro, e tendo uma vida menos sedentária. A gente hoje vive uma vida de muito estresse, pouca atividade física e uma má alimentação, ou seja, tudo que a gente não precisa para cuidar do diabetes. Então, o mais importante é tentar evitar esses fatores. Lembrando, tenha uma alimentação balanceada, procure ter uma atividade física regular e evite excessos de qualquer forma.